Oi, meus amores, tudo bem? Esse aqui vai ser o nosso primeiro encontro do projeto de leitura Ficção e Realidade em Capitães da Areia de Jorge Amado. E nesse primeiro momento, eu gostaria de situar vocês sobre quem foi o Jorge Amado e qual era o Brasil em que ele escreveu e publicou Capitães da Areia. O Jorge Amado, ele nasceu em 1912 em Itabu, no interior da Bahia, e mais ainda, interior do interior, porque ele nasceu numa fazenda de cacau. Então, essa primeira infância dele, ele vivenciou no interior do interior. Então, isso se relaciona muito com a nossa realidade. Nós estamos aqui, vivenciamos o interior do interior. Então, esse ambiente rural, ele não vai influenciar tanto assim em Capitães da Areia, porque nós vamos ter um cenário já mais urbano, que é da cidade de Salvador. O Jorge Amado, ele foi um grande produtor literário, então ele escreveu muitos livros. Porém, para além disso, ele também foi um militante nas questões sociais, e a gente vai encontrar muito disso nos livros dele. Capitães da Areia a gente pode colocá-lo como um livro de denúncia, então ele vai denunciar diversos problemas sociais naquela época que por vezes também passavam despercebidos, não porque não sabiam que existiam, mas porque não se ligava para isso. Ele escreveu e lançou Capitães da Areia em 1937. E esse período foi assim um período muito conturbado, foi quando se iniciou o Estado Novo no Brasil, e eu já vou explicar um pouquinho sobre ele, mas digamos que foi um período de repressão política muito grande. O Jorge Amado, ele tinha sido preso em 1936, foi preso novamente em 1937, e sobre Capitães da Areia tem um fato muito interessante que ele foi censurado e queimado em praça pública. E quando a gente pensa que um livro foi queimado, é porque alguma coisa de interessante, de importante, de necessário tem naquele livro. O que faz a leitura dessa obra muito querida por mim e necessária por todos. O ano de 1937, ele marcou a instalação do Estado Novo, que durou até 1945. O Estado Novo, ele foi uma ditadura comandada pelo Getúlio Vargas. E o Brasil vivia um período de grande censura. Era um forte clima mesmo de perseguição política. E o Jorge Amado, ele era engajado politicamente, ele era um filiado do PCB e ele não escapou dessa repressão, dessa censura. Ele fazia parte de um grupo de escritores regionalistas, então a gente consegue falar que pintou, ele representou muito bem ali a sua região. Então, era praticamente um livro denúncia de Salvador. Nós temos no início do livro, vocês vão se deparar com umas cartas e publicações de jornais que ele utilizou para trazer uma verossimilhança, então para que se pareça com a realidade, para que a gente seja colocado dentro do livro. E aquilo ali é uma maneira, sim, de expor a miséria, de expor a problemática. E isso a gente pode definir o romance Capitães da Areia como um romance denúncia daquela época. Tem uma curiosidade muito interessante, que se eu não me engano foi a Zélia Gattai, a esposa dele, que abriu sobre isso numa entrevista, que ele chegou a ir para um trapiche e passar tempo ali com o trapiche, vocês vão conhecer também na obra, que era aquele lugar que ficavam os meninos abandonados. Ele chegou a ir para esse lugar e passar um tempo ali com os meninos de rua de Salvador. E ele diz também, até na sua biografia, eu vou deixar o link de um filme, um documentário biográfico de Jorge Amado, para vocês, quem tiver o interesse, poder assistir. Ele diz que ele escrevia sobre o que ele vivia, não sobre o que ele ouvia dizer. Então ele foi lá e vivenciou, junto com esses meninos abandonados de Salvador, a realidade. Sendo alguém que estudou e teve acesso à classe política, o Jorge Amado, ele pôde muito bem observar essas diferenças entre o Salvador, a cidade de Salvador, que era muito rica, e a cidade de Salvador daqueles que lutavam pela sobrevivência, que é o caso dos meninos do livro que nós vamos ler.
Então, essa dualidade ela é muito bem representada. Nós vamos observar com um olhar mais crítico isso na obra, só que eu queria sempre lembrar vocês que os Capitães da Areia, apesar de viver e fazer coisas relacionadas a pessoas adultas, eles são crianças, eles são meninos. Então, para resumir, em resumo final, a gente tem que o Jorge Amado, ele foi alguém que militou politicamente pelas pessoas oprimidas e que ele lançou Capitães da Areia, que é esse romance de denúncia em um momento de grande crise política no Brasil, de um momento autoritário politicamente, e ele não se coibiu por essa política autoritária. Não, ele chegou a ser preso, mas ele não suavizava as palavras que ele queria dizer. Ele não suavizava as realidades que ele queria expor. Ele passou por censura, ele passou por destruição das suas obras em praça pública. Então, né, para um escritor, imagina a tristeza de ver sua obra sendo queimada ali em praça pública na sua cidade amada, né? Então, lá em Salvador, o Capitães da Areia, a gente teve exemplares tirados das bibliotecas e queimados em praça pública. Diante de tudo isso, Jorge Amado ele não voltava atrás na palavra dele, ele utilizou desse talento literário para dar voz àquelas pessoas que eram invisibilizadas. Então, aquelas pessoas que eram os marginalizados tinham no Jorge Amado o seu amplificador da sua voz. Então, dito tudo isso, como atividade inicial, sabendo que nós ainda não entramos em contato com a obra de fato, eu vou deixar uma imagem aqui e trabalhando essa intertextualidade, como eu já havia mandado a vocês uma playlist no Spotify, eu mandei no grupo, eu vou deixar também o link aqui, caso alguém tenha perdido. Essa imagem, eu gostaria que vocês descrevessem ela para mim. Faz a descrição simples, pode, porém não é necessário acessar os aspectos emocionais que essa imagem traz a vocês, tá? Então, essa vai ser a nossa primeira atividade. Eu espero que vocês tenham se contextualizado, né, com a vida do Jorge Amado, com o momento em que ele publicou e lançou Capitães da Areia, e já estou ansiosa para os nossos próximos encontros. Beijo, meus alunos!